Olá, estamos de volta com o Senado agora. O presidente do Senado, Renan Calheiros, recebeu o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, nesta segunda-feira. Na pauta, Agenda Brasil, CPMF e mudanças na cobrança do PIS/COFINS. Segundo o ministro, foi uma visita informal, em que ele e o presidente do Senado discutiram mais sobre a Agenda Brasil. Levy comunicou a Renan Calheiros que o governo tem a intenção de encaminhar ao Legislativo proposta para alterar o PIS/COFINS. O imposto pago por pessoas jurídicas tem como base de cálculo a soma de todas as receitas. É muito importante para simplificar a vida das empresas, para aumentar a segurança jurídica das empresas e também a transparência nos impostos. Essa reforma do PIS/COFINS tem uma capacidade de ajudar o crescimento, tá certo? É particularmente importante para criar um ambiente positivo. Levy informou que as matérias da reforma do PIS/COFINS são prioritárias e devem ser enviadas à Câmara a qualquer momento. Perguntado pela imprensa sobre quando a proposta de emenda à Constituição da nova CPMF deve chegar ao Congresso, o ministro foi evasivo. Essa é uma decisão do governo, o Palácio, que deve encaminhar, tá certo? Não adianta eu me pronunciar sobre isso. Eu acho que o que a gente tem que ter entendimento é que é o esforço que todas as medidas de ajustes significam, mas por uma causa importante. A gente tem que equilibrar a nossa economia, a gente tem que botar ela em condições de voltar a crescer. O Congresso Nacional espera para esta semana a reforma administrativa que o governo está preparando, com redução de ministérios e de cargos comissionados. As medidas, que terão impacto político, fazem parte do corte de despesas para impedir que as contas públicas fiquem no vermelho no próximo ano. O repórter Dante Ascioli explica o que está sendo cortado e as reações entre os parlamentares. 1.210.600 bilhões é quanto a União pretende gastar no ano que vem. A maior parte é de despesas obrigatórias previstas em lei. O governo só tem liberdade para mexer em 115 bilhões, menos de 10% do total. É nessa fatia das despesas discricionárias que o Palácio do Planalto pretende fazer a maior parte dos cortes, 14 bilhões e 400 milhões de reais. Eles estão divididos em 4 áreas. O Minha Casa Minha Vida vai perder 4 bilhões e 800 milhões. O Programa de Aceleração do Crescimento e a área da saúde deixam de receber cada um 3 bilhões e 800 milhões. O governo ainda espera economizar 2 bilhões de reais com redução do custeio, como os gastos com papel e aluguel de carros. Um ajuste forte e as medidas são concretas, são medidas que vão ser efetivas na despesa. Tem tudo para resolver a situação. Obviamente que a gente também depende muito da economia global. Outras 5 medidas vão exigir mudanças na legislação para cortar 11 bilhões e 600 milhões em despesas obrigatórias. O governo espera economizar a maior parte, 7 bilhões de reais, com o adiamento do reajuste dos servidores públicos. Em vez de pagar em janeiro, o aumento viria apenas em agosto. No setor privado está havendo uma redução real de salário nesse momento de travessia de dificuldade. Então nós achamos nesse momento plenamente justificável a proposta que o governo faz aos seus servidores. O governo também pretende reduzir subsídios para produtores rurais, suspender concursos, ser mais rigoroso com o teto salarial no serviço público e acabar com o abono permanência, dinheiro a mais que servidores recebem para continuar trabalhando, mesmo tendo idade para se aposentar. Mas o pacote divide a opinião de analistas. Os cortes são ainda bastante, digamos, cosméticos, né? Pouca coisa de efetivo. O governo não mostrou ainda cortes reais. Cargos comissionados, revisão de uma série de questões com relação ao tamanho da máquina do Estado mesmo, né? Que o Estado está inchado, isso é um fato. Tentar
acertar nesse ponto, diminuição de ministérios. O que eu temo é essa ideia de gastar, cortar na carne, como se fala, porque cortar na carne do governo significa cortar na carne do país, cortar na carne do crescimento, cortar na carne dos gastos sociais, e esse país não aguenta mais tanta injustiça, tanta dificuldade. Para o pacote vingar, o Poder Executivo depende do Congresso. Senadores e deputados teriam que aprovar 2 projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição e pelo menos 5 mudanças no orçamento. Aqui no Senado, parlamentares, inclusive da base do governo, criticam os cortes. O problema nosso maior é com ataque ao funcionalismo público, corte de 3 bilhões da saúde e corte em investimento. No momento de recessão econômica como essa, cortar investimento é criminoso. Para alguns, o pacote gera dúvidas. O que vai acontecer no produto interno bruto se tudo isso for feito? O que vai acontecer com o emprego? Como é que a máquina vai funcionar depois dos cortes de paralisação de concursos? Outros cobram do governo mais rigor nos gastos. Nós somos da tese que o governo deve gastar exatamente o que ele arrecada. Então, se o governo não tem arrecadação, que promova os cortes necessários. Na casa da gente, quando a situação aperta, a gente economiza naqueles gastos que, supérfluo. O governo até agora não cortou os gastos supérfluos. Para o presidente do Senado, o governo tem que dar o exemplo. Eu acho que nós deveríamos ter, no máximo, 20 ministérios. E acho que deveríamos extinguir pelo menos 10 mil cargos em comissão. Os 101 parlamentares da Comissão Mista de Orçamento vão estudar os cortes, refazer as contas, conferir os números. Mas para a presidente do colegiado, que deve transformar todos esses cálculos em artigos das leis orçamentárias, só na base da matemática, essa conta não fecha. O meu convencimento é de que mais diálogo e mais investimento nas posições políticas adequadas para esse momento de crise é que vai ajudar o país a sair do patamar que se encontra. Está marcada para esta terça-feira a sessão do Congresso para analisar vetos presidenciais. Na pauta estão vetos a 32 propostas aprovadas pelo Legislativo. Muitos deles podem prejudicar a meta do Executivo de cortar gastos para equilibrar as contas. O mais polêmico é o que trata do reajuste do judiciário. O governo barrou o aumento de até 78% que tinha sido aprovado em junho. A justificativa é de que só nos próximos 4 anos o reajuste geraria um impacto financeiro de quase 26 bilhões de reais nas contas públicas. Servidores do Judiciário estão mobilizados há várias semanas pela derrubada do veto. Outros vetos polêmicos são o que estende o reajuste do salário mínimo aos aposentados que ganham acima do piso da Previdência e o veto à flexibilização do fator previdenciário, forma de calcular a aposentadoria que reduz o valor dos benefícios pagos. Desde março que as sessões do Congresso, convocadas para votar vetos, são adiadas ou encerradas por falta de quórum. Há uma dificuldade de quórum. Certamente a luta será contra a ausência de parlamentares, para que a sessão do Congresso Nacional possa realmente se realizar e esses vetos possam ser finalmente deliberados. A gente também está chegando no limite, é preciso que, eu creio que haverá um esforço para que a sessão ocorra e que esses vetos sejam analisados. Se a gente definir rapidamente, a gente nós estaremos dando uma grande contribuição para baixar mais a poeira, entendendo que nesse momento o principal, partindo de todos aqueles que têm um compromisso com o país, é ajudar a encontrar os caminhos para superar a crise econômica. Deputados e senadores também deverão analisar vetos parciais à Lei Geral das Antenas, aprovada em março, ao novo marco legal da biodiversidade, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético brasileiro, e ainda o veto integral ao projeto que regulamenta a profissão de garçom. A justificativa do governo é de que o projeto é inconstitucional porque restringe o exercício da profissão.
Segundo a Secretaria Legislativa do Congresso, já foram apresentados 14 requerimentos de destaques para votação em separado. A gente estima que cada votação de destaque dure mais ou menos 40 minutos, 45 minutos. Né? E esses destaques são relativos a todos os dispositivos, alguns dispositivos, na realidade, que já estão na cédula, como, por exemplo, o veto ao judiciário, fator previdenciário, a questão do Código de Processo Civil, né? E dentre outros. A Comissão de Relações Exteriores debateu nesta segunda-feira, na sede da Fiesp, em São Paulo, a situação atual da indústria de defesa brasileira. Os senadores do colegiado apuram os impactos e a eficácia das políticas públicas adotadas pelo governo para a defesa nacional. O senador Jorge Viana e o presidente da comissão, Aloysio Nunes, conversaram por telefone com a TV Senado e fizeram um balanço da reunião. Não é despesa investir na defesa. De fato, é uma necessidade. E nós tivemos aqui, na sede aqui em São Paulo, uma das sessões, que foi uma sessão da Comissão de Relações Exteriores, com toda a representação da indústria de defesa nacional e conseguimos ver o quanto que é importante a gente preservar, mesmo nesse período de corte, programas estratégicos para o país, como o programa que cuida da proteção dos mares, que lida com o submarino nuclear, os programas que lidam com a produção dos aviões. O governo é o grande comprador dos seus produtos e hoje estão aí as voltas com enormes dificuldades em razão das restrições orçamentárias, de um método confuso de escolha de prioridades, quer-se fazer tudo ao mesmo tempo, acaba-se fazendo as coisas pela metade. Você tem muitas empresas, em consequência disso, tendo que demitir pessoal, reduzir equipes, e são empresas que trabalham com a mão de obra altamente especializada, porque são empresas de alta tecnologia, e nós vamos receber por parte desses industriais e das entidades que os representam material valioso para a elaboração do relatório que está a cargo do senador Ricardo Ferraz. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.